Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 18 de fevereiro de 2022, está no ar. Eu sou o Odilon Araújo, esse é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. E vale a gente destacar aqui, né, gente, como aconteceu ontem, hoje apresento também no nosso estúdio reduzido aqui da TV Evangelizar o nosso Pauta Aberta. Isso porque no nosso estúdio principal estão acontecendo todos os preparativos para o grande evento, né, do fim de semana, que é um evento nacional da fé aí, que será comandado por Padre Reginaldo Manzotti, um evento totalmente online. Portanto, você que nos acompanha sempre aqui pela TV Evangelizar é nosso convidado para participar desse evento que começa amanhã a partir da 1h30 da tarde. Aqui no Pauta Aberta você também é nosso convidado para acompanhar a partir de agora os destaques desta sexta-feira. Em meio às buscas por mais vítimas e desaparecidos, Petrópolis enfrenta mais chuva forte. Há grande risco de novos deslizamentos e enxurradas. E tudo isso que aconteceu, essa forte chuva, interrompeu mais uma vez o trabalho de bombeiros e faz aumentar o alerta na cidade. Termina hoje o prazo de inscrições para o SISU 2022. Você tem até meia-noite para se candidatar. O Banco Central anuncia os lucros de 2021 que chegaram a quase 86 bilhões de reais. Parte dos recursos será usada para pagamento da dívida pública. O Pauta Aberta também traz as notícias pelo mundo. O governo da Rússia anunciou nesta sexta-feira a retirada de mais tropas da região da fronteira com a Ucrânia. Só que mais bombardeios foram ouvidos na região ontem e também hoje. Isso fez aumentar a tensão entre os dois países. Fique aqui ligadinho com a gente que o Pauta Aberta desta sexta-feira já começou. A cidade de Petrópolis continua a difícil luta, para encontrar os desaparecidos que foram vítimas da chuva forte que devastou boa parte da cidade na última terça-feira. Ontem, no fim da tarde e à noite, voltou a chover forte em Petrópolis. Sirenes foram tocadas nos morros, e trouxeram um alerta para a população. Foi mais uma vez um corre-corre de moradores para sair das áreas de risco e equipes de resgate chegaram a interromper as buscas. As sirenes voltaram a soar com a chegada de mais chuva forte em Petrópolis. Guarda Civil de Petrópolis informa: há risco de deslizamentos nesta área. Atenção, moradores. Dirijam-se para locais seguros e pontos de apoio. E o que se viu desde o fim da tarde de ontem foi mais correria, o medo de moradores. Até as buscas precisaram ser interrompidas. Com o terreno encharcado, as equipes de buscas também correm riscos e pararam temporariamente. Em 3 dias de chuvas em Petrópolis, o volume chegou a mais de 300 milímetros. É muito mais do que a média para todo o mês de fevereiro, que chega a 238 milímetros na região. Como Petrópolis é uma cidade encravada nas montanhas, boa parte dessas montanhas, com o crescimento, acabaram sendo ocupadas. São inúmeras casas construídas em áreas de risco mesmo. É o que torna ainda mais difícil as buscas pelos desaparecidos. Hoje, no início da tarde, ainda eram 116 desaparecidos, de acordo com informações da Defesa Civil. Das 140 pessoas apontadas como desaparecidas ontem, 24 foram resgatadas com vida. Infelizmente, o número de mortos não para de subir. Entre os desabrigados ou desalojados, já são 705 pessoas e todas foram encaminhadas para um dos 33 pontos de apoio e acolhimento dessas vítimas na cidade histórica. Um dos pontos é a Igreja de Santo Antônio, no bairro Alto da Serra. Ontem, em entrevista aqui no Pauta Aberta, Padre Moisés Fragoso fez um apelo a quem acompanha de longe a dor dos moradores de Petrópolis. Aquilo que eu pediria é de rezarem por nós. Certo, a oração, padre. ela nos ajuda a fazer aquilo que nós não conseguimos com as nossas forças. Exatamente. Então pediríamos Muito que obrigado, de nós padre. no Santo Rosário, lembrassem de nós na Santa Missa e rezassem pelo nosso povo. Mas, apesar de tanto esforço, são quase 500 homens trabalhando, moradores contam que as equipes da Defesa Civil e dos bombeiros não conseguem chegar a todas as áreas atingidas, que estão por inúmeros pontos da cidade. No alto de uma das muitas montanhas de Petrópolis, há informações e a forte suspeita de que estejam vários corpos de outras vítimas da tempestade, mais vítimas que seriam moradores da região.
Esta sexta-feira começou com chuva na cidade e com a previsão do tempo indicando condições nada animadoras de mais chuvas fortes para os próximos dias. Em Petrópolis não há descanso. Mesmo diante do medo, da angústia, quem ainda está à procura de suas vítimas persiste, com fé, para seguir em frente. É uma luta que supera a dor. E Petrópolis hoje está assim, trabalhando para se reerguer. Agora, conta também com a ajuda importante que chega nos recursos encaminhados por governo federal, estadual, município, na forma de doações que começam a chegar de todo o Brasil. É muito triste, né, acompanhar tudo que vem acontecendo em Petrópolis. Olha só que curiosidade, eram 116 os desaparecidos no início da tarde, né? Vocês viram na reportagem, esse número disparou, são 218 desaparecidos neste momento. Quer dizer, as famílias já registraram, né, nas delegacias da cidade que há confirmação do desaparecimento mesmo de amigos e familiares. E subiu para 130 o número de mortes confirmadas depois dessa tragédia em Petrópolis. Outra curiosidade, na Rua Tereza, né, muito famosa na cidade pelo comércio, fica na região central, uma situação preocupa. Apesar do alerta todos os dias diante do risco iminente aí de novas enxurradas, há moradores que se recusam a deixar as casas. Claro, essa é uma preocupação a mais para as equipes que trabalham, né, no resgate às vítimas, porque em qualquer situação de mais chuva forte, essas pessoas estão claramente ameaçadas. Então, só repetindo, são 130 mortes já confirmadas em Petrópolis. E o presidente Jair Bolsonaro esteve hoje na cidade e anunciou a liberação de mais recursos para ajudar as vítimas da tragédia. Bora, rapaziada, bora! Doações estão chegando até a região. Geral já saindo, buscando mais doação, mano. Vamos que vamos, vamos que vamos. Mesmo em meio à tristeza. O petropolitano, no momento, está sentindo muito desespero, pavor, medo. O petropolitano está desesperado, sem saber o que fazer, sem motivação no momento. O clima agora é de reconstrução. Hoje, pela manhã, em uma coletiva de imprensa, Bolsonaro, junto com os ministros, anunciaram a liberação de R$1 bilhão para os locais no Brasil que tiveram impactos das recentes chuvas. Em relação a recursos, nós já recebemos aí a primeira medida provisória de mais de 500 milhões, na próxima semana chegará uma outra de 500 milhões. Então nós temos aí, só no nosso Ministério, mais de R$1 bilhão disponíveis para ajudar a cidade de Petrópolis e as demais regiões de outros estados brasileiros que foram acometidos também por catástrofes climáticas, mostrando inclusive o nosso compromisso, né, de apararmos essas populações que foram vitimadas por essas catástrofes. Ontem, o governador do Rio, Cláudio Castro, sancionou 2 leis que vão ajudar as vítimas. O pagamento do IPVA, IPTU e ICMS vão ficar só para o segundo semestre do ano. Já para o empresário, foi liberado 30 milhões em crédito para a reconstrução. E na paróquia Santo Antônio, em Petrópolis, o trabalho com a comunidade continua. É uma graça muito grande aquilo que a gente vê. Um número grande de pessoas, mas profundamente abertas àquilo que nós estamos sugerindo, pessoas que aqui estão sendo alimentadas pela caridade de muitos e as crianças, que é sempre motivo de alegria. Essa retomada vai exigir muito tempo e muita paciência, porque nós aqui na paróquia estamos alojando cerca de 200 pessoas. Nós temos uma secretaria que foi montada para esse fim, diante de toda essa calamidade que estamos vivendo, e ali a pessoa vai ser atendida e vai ser indicado quais são os meios que ela pode colaborar para as doações para essa realidade que nós estamos vivendo. E muito obrigado de um modo especial a você que fez a sua doação em alimento, né, e assim por diante, como também esse batalhão de voluntários que está nos ajudando a acolher as pessoas e ao mesmo tempo a armazenar tudo aquilo que nós estamos recebendo pela caridade de todos. Que Deus abençoe. E o Papa Francisco, do Vaticano, disse que está em orações pelas vítimas, pelas famílias das vítimas dessa tragédia em Petrópolis. Ele enviou um telegrama ao bispo de Petrópolis, Dom Gregório Paixão Neto. O pedido é que Dom Gregório seja o portador das condolências do Papa para as famílias das vítimas. Agora, uma informação muito importante para quem puder fazer doações, né, às vítimas dessa tragédia. É só entrar em contato com a paróquia Santo Antônio no telefone 024
2242 4310 ou com a Mitra Diocesana de Petrópolis, o telefone lá é 024 22 31 52 12. Então são 2 telefones aí importantes. As equipes estão à espera, né, dos contatos para mais doações que possam chegar à cidade de Petrópolis, tão necessitada neste momento. E a ajuda precisa chegar, né? São muitas pessoas mobilizadas em todo o país, em escolas, nas igrejas. Essa ajuda está chegando. Há muitas famílias na cidade de Petrópolis que perderam absolutamente tudo e necessitam desse gesto de solidariedade. Aqui em Curitiba, nós vamos agora ao vivo para um dos pontos de arrecadação, de onde fala o nosso repórter Sérgio Júnior. Já muita gente, né, tocada aí, já fazendo as doações, né, Serginho? Muito boa tarde para você. Isso mesmo, Odilon, muito boa tarde para você, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Nós estamos no Barracão, no Campo Comprido, em Curitiba, bem no setor onde as pessoas estão mais precisando de doações lá de Petrópolis, no setor de roupas. Aqui nós estamos, o Barracão está recebendo doações de roupas de adultos, mas o que eles estão mais precisando também estão recebendo, lógico, de crianças e adolescentes. Então, aqui em Curitiba, o prefeito Rafael Greca anunciou ontem, né, nas redes sociais, que Curitiba também vai estar arrecadando doações aí para as vítimas da tragédia lá em Petrópolis. A gente consegue, né, ver que está faltando roupa aí de crianças e adolescentes, porque essas roupas lá para Petrópolis, para as vítimas da tragédia. Nós estamos no setor agora de roupas, mas também o pessoal precisa muito lá de cobertas, água potável, roupas, como a gente acabou de mostrar, e também itens de limpeza. A gente consegue ver também que tem bastante coberta, mas nunca é demais nos momentos que estamos vivendo, Odilon. Lembrando que aqui em Curitiba são 11 pontos de coleta aí dessas doações. Consegue também ligar no número 156, porque se você por um acaso tiver, né, bastante doações e não conseguir trazer até algum ponto de arrecadação, você consegue entrar em contato que as pessoas vão até lá e conseguem também trazer aqui para o salão onde as doações estão sendo guardadas, registradas e depois encaminhadas até Petrópolis. Momento trágico que estamos vivendo, mas o momento agora é de solidariedade, Odilon. Tá certo, Serginho, muito obrigado. Vocês perceberam um pouquinho de dificuldade no nosso sinal, mas o Serginho nos trouxe todas as informações, né? E esse gesto tão grande de solidariedade que não acontece apenas em Curitiba. Por aqui são 11 pontos de doação, mas essa mobilização ocorre em todo o país, né? Paróquias, escolas por todo o Brasil estão recebendo ajuda importante para ser encaminhada à cidade de Petrópolis. E termina hoje o prazo de inscrições para o SISU. Se você ainda não se inscreveu, corre porque ainda dá tempo. Mas o sistema vai aceitar inscritos só até a meia-noite. O Sistema de Seleção Unificada de 2022, o SISU, considera as notas dos candidatos do Enem do ano passado, mas é preciso não ter zerado a redação. Só pode participar do SISU quem já terminou o ensino médio. O resultado da chamada única vai sair no dia 22 de fevereiro. A matrícula ou o registro acadêmico deve ser feito de 23 de fevereiro até o dia 8 de março. Quem tiver interesse em participar da lista de espera deve ficar de olho entre 22 de fevereiro e 8 de março. Já o resultado da lista de espera pode ser conferido um pouquinho mais tarde, a partir do dia 10 de março. E o vereador Renato Freitas, do PT de Curitiba, acusado de estar entre os manifestantes, de uma invasão à Igreja Nossa Senhora do Rosário no dia 5 de fevereiro, pediu afastamento dos trabalhos na Câmara Municipal da capital paranaense. O documento protocolado pelo vereador não dá detalhes sobre o problema de saúde, que seria o motivo do pedido de afastamento. Em nota encaminhada pela assessoria do vereador a um grupo de comunicação da cidade de Curitiba, Renato Freitas explica que estaria sofrendo, inclusive, ameaças de morte.
Gente, agora nós vamos para o intervalo. No próximo bloco a gente traz informações internacionais sobre mais um dia de tensão no leste europeu. O governo russo anunciou a retirada de parte das tropas da região de fronteira com a Ucrânia, mas há sinais aí de bombardeios que teriam ocorrido ontem e hoje por lá. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco, 4h52 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o Brasil. Gente, o Banco Central anunciou nesta semana os lucros de 2021. Foram quase 86 bilhões de reais. E parte desse recurso será utilizada na administração da dívida pública. O Conselho Monetário Nacional aprovou o balanço de 2021 do Banco Central. O lucro da instituição financeira foi de 85,9 bilhões de reais só no ano passado. Parte desse valor vai ser repassado ao Tesouro Nacional no mês de março para ajudar a administração da dívida pública. De acordo com o Banco Central, o resultado positivo com reservas internacionais e derivativos cambiais totalizou 14,2 bilhões de reais durante o ano. Ainda segundo a instituição, o valor foi destinado à reserva de resultados no patrimônio líquido do Banco Central. A instituição financeira informou ainda que os 71,7 bilhões de reais restantes vão ser transferidos ao Tesouro Nacional até o dia 7 de março, conforme está previsto em lei. E em 2020, por causa da pandemia, o Banco Central repassou um volume de dinheiro muito maior. Foram transferidos 325 bilhões de reais para o Tesouro Nacional. Esse aporte foi necessário porque o governo aumentou os gastos no combate às consequências pandêmicas e isso aumentou a emissão de títulos num momento de instabilidade do mercado financeiro. E o nosso país está mais atento, com olhos na exploração do espaço. O governo brasileiro fechou esta semana uma parceria com a Amazon, do bilionário Jeff Bezos. A meta é o desenvolvimento de uma base avançada brasileira no espaço. A empresa bilionária de Jeff Bezos assinou um acordo com a Agência Espacial Brasileira, com concessão de crédito e treinamento para startups nacionais, trazendo incentivo para a indústria espacial. A parceria promete treinamento, certificação de profissionais, incentivo para a elaboração de novas tecnologias e apoio para objetivos espaciais civis e comerciais. Com essa ação entre a Amazon e a Agência Espacial Brasileira, o tratado fortalece a segurança espacial do Brasil e abre as oportunidades para a exploração espacial. Nesta sexta-feira, o governo da Rússia anunciou a retirada de mais tropas da região de fronteira com a Ucrânia. Apesar disso, as tensões na região aumentam. O exército da Ucrânia e separatistas russos trocam acusações sobre bombardeios que teriam sido registrados ontem e hoje na região. A Cláudia Vicentim traz os detalhes para a gente. Muito boa tarde para você, Cláudia. Olá, Odilon, uma ótima tarde para você e para quem acompanha o Pauta Aberta. A situação continua tensa entre Ucrânia e Rússia, mesmo com o anúncio feito hoje pelo governo russo da retirada de mais militares e material bélico da fronteira com o país vizinho. Além dos soldados, vários tanques e aviões bombardeiros que estavam na península da Crimeia voltaram às suas bases depois de concluírem exercícios já planejados. Foi o que alegou o Ministério da Defesa russo. Mas o Ocidente ainda vê com descrença o recuo das tropas russas. O governo dos Estados Unidos, por exemplo, afirma que a Rússia mobilizou mais de 100 mil soldados ao redor da Ucrânia, o que sugere um plano de invasão. Por isso, o presidente Joe Biden já recomendou essa semana que todos os cidadãos americanos deixem a Ucrânia o mais rápido possível. O governo russo nega qualquer intenção nesse sentido e tem divulgado imagens de trens com material militar saindo das fronteiras com o país vizinho, o que não está
está sendo suficiente para acalmar os ânimos de vários líderes mundiais, especialmente porque, segundo agências russas de notícias, o presidente Vladimir Putin deve acompanhar exercícios de armas nucleares amanhã. O Ministério da Defesa do país alega que esse treinamento é somente para testar o nível de preparação da Rússia em caso de guerra nuclear. O país tem hoje mísseis de alcance intercontinental, bombardeiros estratégicos de longo alcance, submarinos, navios e aviões com mísseis. Mesmo com esse discurso de treinamento, a situação é alarmante entre o exército ucraniano e os rebeldes separatistas, especialmente na região de Donbás. Desde ontem, houve várias trocas de acusações entre representantes dos dois países. No mundo todo, circulam imagens de uma creche na Ucrânia com um enorme buraco na parede, o que, segundo o governo ucraniano, foi provocado por um ataque dos rebeldes russos. Não houve feridos nem mortos, mas a acusação fragiliza ainda mais a tentativa de um acordo pacífico na região. Há anos, as duas nações, que já fizeram parte da União Soviética, disputam territórios próximos à fronteira. A crise atual começou no final do ano passado, quando milhares de tropas russas e armamento pesado foram posicionados perto dos limites entre os dois países, principalmente em Donbás, controlada por grupos pró-Rússia desde 2014. Na Conferência Anual de Segurança em Munique, que começou hoje, a ministra alemã das Relações Exteriores, Annalena Baerbock, disse que a Rússia está colocando em perigo os princípios de paz na Europa. Várias autoridades e diplomatas de todo o mundo, além da ONU, devem discutir nesse encontro na Alemanha questões de defesa e segurança. A Rússia não aceitou participar. É uma situação de muita preocupação, né? São os olhos do mundo voltados lá para o leste da Europa, para essa situação de tensão aí na região de fronteira entre Ucrânia e Rússia. Neste encontro que ocorreu na Alemanha, que está ocorrendo para ministros, líderes mundiais da OTAN, né? Não há sinais de redução no movimento de tropas russas na região de fronteira. Não há sinal de que elas estejam diminuindo na região de fronteira. Os esforços da diplomacia internacional são para evitar qualquer possibilidade de uma invasão. E uma imagem muito curiosa registrada no México esta semana chamou a atenção do mundo. Foi a morte repentina de vários pássaros, graúnas da cabeça amarela. Pois agora a gente explica o motivo dessa morte coletiva. Olha só. O caso foi visto na cidade de Chihuahua, no México. Os pássaros da espécie graunas de cabeça amarela sobrevoavam a região, até que em um momento inesperado as aves começaram a cair pelas casas e ruas da cidade. Moradores ficaram apavorados e sentiram muito medo pelo fato de não saberem o que havia acontecido para a morte de tantas aves. As pessoas que estavam por perto disseram que era o fim do mundo. A hipótese dos especialistas foram que os pássaros poderiam ter inalado fumaça de alguma chaminé por perto, ou que poderiam ter tocado em fios de alta voltagem da rede elétrica local. Mas, no final, após uma autópsia, foi descoberto que as aves voavam em uma alta velocidade e acabaram se desorientando dentro do bando. Isso fez com que boa parte dos pássaros morressem de forma trágica. Impressionante e assustadoras, né? Essas imagens, essa morte tão rápida e repentina desses pássaros. E aqui no Brasil, de volta aqui ao Brasil, no combate à tuberculose, para reduzir o número de casos e mortes pela doença, o Ministério da Saúde anunciou o lançamento de um plano nacional. A meta é chegar a menos de 10 casos por 100 mil habitantes nos próximos anos. Em 2021, cerca de 64 mil pessoas foram diagnosticadas com tuberculose. Para enfrentar a doença no Brasil, o Ministério da Saúde aprovou o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose como problema de saúde pública. As metas são reduzir a incidência de tuberculose para menos de 10 casos por 100 mil habitantes até 2035. Reduzir o número de mortes pela doença para menos de 230 mortes por ano até 2035. Entre as medidas previstas no plano está a distribuição de novos medicamentos contra a tuberculose, a realização de exames, o fomento à pesquisa e a ampliação dos equipamentos para diagnóstico na rede pública. A tuberculose é causada pela bactéria conhecida como bacilo de Koch. A doença afeta principalmente os pulmões
pulmões, mas também pode acometer outros órgãos. A transmissão acontece por via respiratória, pela eliminação de gotículas produzidas pela tosse, fala ou espirro. A doença tem cura e o tratamento é feito apenas no SUS, mesmo que o paciente tenha o diagnóstico na rede particular. Para esta médica pneumologista, é fundamental que também se dê atenção às pessoas que vivem próximas de pacientes com tuberculose. A gente vê o paciente que está com tuberculose, mas a gente deixa muito de lado os contatos e aí isso é uma cadeia que não acaba, né? Diagnosticada com tuberculose em 1998, Ellen precisou passar pelo tratamento 2 vezes por conta de uma recidiva. Você não deve abandonar o tratamento. É difícil, é complicado, é doído, tem um abandono moral, tem um abandono social, tem todo tipo de abandono que o ser humano possa sofrer, mas não abandone o seu tratamento. E já foi aprovado pelos deputados em Brasília o projeto que vai garantir aumento de subsídios aí para garantir passagem gratuita aos idosos com mais de 65 anos. Este é um antigo pedido dos prefeitos pelo país. De tanto pedir, os prefeitos conseguiram mais dinheiro para manter um serviço público comum e necessário nas médias e grandes cidades brasileiras. A gratuidade do serviço de ônibus para idosos acima de 65 anos. Os prefeitos alegam que a pandemia derrubou o movimento de passageiros e, por isso, aumentou o socorro financeiro às empresas. A gratuidade do serviço de transporte coletivo para idosos é algo previsto em Constituição e agora, segundo os prefeitos, esse custo pesou. Segundo dados da Câmara dos Deputados, 9 milhões de brasileiros acima de 65 anos usam ônibus. Os deputados pegaram esse número, multiplicaram pelo valor médio da passagem, das viagens e chegaram ao valor necessário para ajudar os municípios. 5 bilhões de reais ficarão à disposição das cidades para manter o subsídio dos idosos. A proposta precisa passar pelas mãos do Poder Executivo e o presidente Bolsonaro ainda não se pronunciou sobre essa despesa extra. Futebol, Atlético Mineiro e Flamengo entram em campo no próximo domingo na Arena Pantanal, em Cuiabá, por uma disputa gigante. É domingo de decisão da Supercopa do Brasil. No próximo domingo, dia 20, temos decisão, a final da Supercopa do Brasil de 2022. A competição, que nesse ano terá a sua 3ª edição seguida desde que voltou a ser disputada, coloca frente a frente o Atlético Mineiro, o Galo, atual campeão brasileiro e da Copa do Brasil de 2021, contra o Flamengo, que apesar de ser o atual bicampeão do torneio, só vai jogar a grande final por ser o vice-campeão brasileiro de 2021. Essa será a primeira chance para as duas potências do futebol brasileiro testarem o seu poder de fogo para a temporada de 2022. A grande decisão da Supercopa do Brasil acontece no domingo, às 4h, horário de Brasília, na Arena Pantanal, em Cuiabá. Nunca é demais lembrar que o Galo e o Mengão também vão jogar a Libertadores de 2022. É isso aí, nesse clima de decisão, a gente se despede. Quero lembrar a você, reforçar o convite para esse grande Retiro Nacional de Fé que acontece online no fim de semana aqui pela TV Evangelizar. Você é nosso convidado para participar, mas estamos nos despedindo agora, então um ótimo fim de tarde para você, excelente fim de semana, participe desse retiro e a gente volta a se encontrar na segunda-feira aqui no Pauta Aberta. Vou estar esperando você.